Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos aqui, primeiro vídeo de 2023, para falarmos sobre Bíblia, teologia, arqueologia, filosofia, enfim, assuntos que têm relação ou que pelo menos permitem uma leitura mais aprofundada da Bíblia Sagrada com maior clareza de entendimento. E eu fico muito feliz e agradeço a Deus por ter você aqui comigo, ainda que seja um encontro virtual, onde nós podemos falar de temáticas tão importantes para a caminhada da fé cristã. E eu sei que você deve estar curioso, qual é o segredo que eu vou revelar aqui? Bom, já que eu estou falando da importância da Bíblia Sagrada, que tal começar 2023 ao lado da Palavra de Deus? E de uma maneira mais simples, eu vou revelar aqui um dos métodos que eu uso para estudo da Bíblia. É o meu segredo, eu diria assim, que são 3 abordagens ou 3 enfoques que eu dou à Bíblia Sagrada sempre que eu estou estudando. E eu pensei, por que não partilhar isso para as pessoas? Às vezes vocês pensam que é muito complicado o que eu faço. Não, eu geralmente trato a Bíblia a partir de 3 enfoques, ou 3 abordagens, se você preferir. Elas não são excludentes, nem são necessariamente cronológicas, ou seja, eu tenho que estudar apenas a abordagem 1 e automaticamente já excluir a 2 e a 3. Não, não se trata disso. Também não é o caso de eu tenho que estudar primeiro esta, em segundo lugar essa, em terceiro esta. Não, você fica livre. Então é uma forma de aproximação do texto sagrado bem mais tranquila, bem menos engessada, que não exclui outras abordagens, são complementares e fica fácil aí para você, e você que talvez não tem tempo para coisas muito aprofundadas. É o meu segredo de estudar a Bíblia. Isso que eu vou revelar para você. Ah, e com um detalhe. Fique comigo até o final desse vídeo, você não vai se arrepender, porque eu vou dar um presente para você no final desse vídeo. Não, não vou sortear nada. É um presente para todo mundo que chegar ao final, tá bom? Então segura aí, que no final você vai entender qual é o meu segredo, as 3 abordagens que eu uso para estudar a Bíblia, que poderão ajudar você na sua jornada com a Palavra de Deus nesse ano que se inicia, e ao mesmo tempo eu darei um presente para você no final desse vídeo. Tá certo? Vamos lá então? Para ficar mais fácil e mais didática a apresentação dessa temática para vocês, ou dessa forma de estudar a Bíblia Sagrada, eu vou fazer um estudo de caso. Eu vou pegar um texto da Bíblia e eu vou analisá-lo nessas 3 abordagens, nesses 3 enfoques que eu mencionei para você. Se você até quiser acompanhar esse vídeo com papel e caneta, vai ficar mais fácil para você depois memorizar os 3 enfoques e o exemplo que eu dou em cada um deles. Se por outro lado você está ouvindo esse vídeo enquanto está dirigindo, está no trânsito, enquanto está indo para o trabalho dentro de um metrô, não tem problema. Você ouve, presta atenção, depois em casa, com calma, você toma nota aí, e a partir do momento que você colocar em prática, vai ficar muito mais fácil você compreender. É como andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, não precisa mais das rodinhas, você já vai sozinho, tá bem? Como é que a gente escolhe um texto da Bíblia para estudar? Bom, há várias maneiras de se escolher um texto. Você pode escolher esse texto, talvez por uma dificuldade dele. Alguém um dia mencionou a passagem da Bíblia que fala que Deus não se arrepende. E depois vem outra passagem dizendo, eu, o Senhor, me arrependo de ter criado o ser humano. Então Deus se arrepende ou não se arrepende? É uma passagem problemática. Como é que a gente resolve isso? A escolha do seu versículo bíblico, da sua passagem bíblica, pode vir de uma problemática. Ou, quem sabe, um sermão que você estava assistindo na igreja, quando de repente o pregador falou certa coisa, que você foi olhar com mais calma em casa e não parece fazer muito sentido com o que ele falou ali. Ou, quem sabe, uma passagem de meditação, você está fazendo a meditação e parou numa parábola de Jesus, que você pensou, eu queria conhecer mais o que ele quis dizer com isso e tudo mais. São os modos que você tem de escolher um texto da Bíblia. Ou ainda, do seu estudo durante o ano bíblico. Você está lendo a Bíblia ali durante todo o ano e passou por aquela passagem que levantou uma questão, uma pergunta, uma reflexão, qualquer coisa desse sentido. Aliás, é curioso que nós temos 2 maneiras de extrair o texto que vai ser o objeto do nosso estudo. Você pode sair do texto para a realidade ou da realidade para o texto. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, estudar aquela parábola e tentar ver qual a aplicação daquela parábola
para o contexto, para a realidade que eu vivo aqui fora. Tá certo? Então eu peguei o texto bíblico, entendi o que ele quis dizer e agora eu vou colocar em prática aqui fora no mundo contextual em que eu estou inserido. Outra forma é partir do mundo contextual para buscar na Bíblia uma resposta para o problema que eu estou enfrentando. Por exemplo, vamos supor que eu estou tendo dificuldade na educação dos meus filhos. Então, a partir daquela dificuldade do mundo contextual externo à Bíblia, a partir dessa situação fora do texto, eu vou à palavra de Deus para ver que princípios ela pode me dar que norteiem a minha maneira de lidar com os meus filhos. Ficou claro para você? Então você pode partir da Bíblia para a realidade externa ou da realidade externa para a Bíblia. Para facilitar o nosso entendimento aqui, eu escolhi, assim, a esmo, antes de começar a gravar esse vídeo, eu separei, e foi realmente uma escolha assim, bem tranquila, um texto de Jesus onde ele fala sobre dar a César o que é de César. Todo mundo conhece, é a passagem que está em Mateus, capítulo 22, versículo 21. É uma passagem conhecidíssima, muita gente menciona. Eles responderam de César. Então Jesus lhes disse, deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí a minha mente agora começa a fazer uma série de perguntas, de questionamentos. O que significa esse dar a César o que é de César? Estou procurando até uma coisinha para mostrar para vocês aqui. O que significa esse dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Como é que eu coloco isso em prática na minha vida? Qual o sentido dessa passagem? Tá bom? Então, a partir disso vem a primeira abordagem, o primeiro enfoque. Se você está anotando, copia aí. Número 1, o primeiro enfoque seria uma leitura literária e histórica. Calma, leitura literária parece até redundante. Não. O que eu quero dizer com leitura literária é quando você vai aproximar-se do texto procurando entender ao máximo qual era o sentido histórico daquele texto. Por exemplo, em que tipo de livro ele está? Essa passagem de Jesus está no livro de Provérbios? Está no livro de Cantares? Está no Apocalipse? Está nos Evangelhos? Está numa carta de Paulo? O gênero literário do local onde a passagem está inserida ajuda bastante a compreensão dela. Então procure entender o gênero literário ali. Qual que é o gênero? E não somente isso, o contexto imediato daquela palavra, daquela passagem. Por exemplo, eu descubro que o verso que eu escolhi, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, faz parte de uma situação um pouco maior, que vai do capítulo 22, verso 15, até o verso 21 ou 22, onde Jesus se encontra com fariseus e herodianos que, tentando Jesus, querendo colocar Jesus à prova, fazem para ele um questionamento acerca da licitude do imposto. Então tem que ver tudo isso dentro do contexto, porque você sabe, texto fora de contexto vira pretexto. Nessa observação literária e também histórica, eu vou perceber que essa mesma passagem é repetida em Marcos capítulo 12, versos 13 a 17, Lucas capítulo 20, verso 20 a 26. Então eu vou pegar essas... Se eu tiver 3 Bíblias em casa, seria até interessante. Você abre uma Bíblia aqui, outra Bíblia aqui, outra Bíblia ali. Se você estiver fazendo isso através do computador, você pode também com Ctrl+C, Ctrl+V, copiar numa coluna a versão de Mateus, noutra coluna de Marcos, noutra de Lucas, e você vai lendo as 3 colunas assim, observando as semelhanças, as diferenças. Por exemplo, Mateus inclui essa situação no momento em que Jesus havia contado a parábola da festa das bodas, onde o sujeito apareceu na festa de casamento sem roupa apropriada. Lucas conta no mesmo contexto, ou Lucas conta isso diante de um outro momento? Faça essa pergunta ao texto. E você também deveria, nesse momento, fazer perguntas históricas. E para ajudar você nesse sentido, você pode lançar mão de alguns bons livros. Por exemplo, comentários bíblicos, que ajudam bastante. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho aqui o The Interpreter's Bible, que é um dos comentários que eu tenho aqui em casa. Há vários, tem o World Biblical Commentary. Você deve falar, Rodrigo, não, nem vou continuar não, porque eu não sei ler inglês. Calma, que eu falei que eu ia dar dicas para facilitar a vida de todo mundo, tá bom? Só estou dizendo, quem quiser fazer de uma maneira mais aprofundada, tem esses comentários. Existem comentários em português.
E você pode, de maneira clara, conseguir bons comentários na internet. Se você colocar na internet assim, comentários sobre Lucas 23, vão aparecer até comentários em português. Então não há hoje razão que impeça você de estudar. Aí você pode falar, mas é muito demorado fazer tudo isso. Esse é o preço que se paga para entender a palavra de Deus. Como eu disse numa outra situação, Bíblia você não lê, você estuda e coloca em prática, sob a orientação do Espírito Santo. Tá bom? Ler, você pode ler o Jornal da Tarde, pode ler um panfleto que alguém lhe entregou aí no ônibus. Agora, estudar demanda tempo mesmo. Refletir, mastigar a palavra de Deus com calma, sabe? Ali entender mesmo, voltar ao texto, pedir iluminação de Deus, porque afinal de contas, você sabe que a Bíblia é um livro perigoso, porque se o que a Bíblia fala for mentira, ela é o livro mais terrível de toda a história. Tem que ser combatida, porque quantas pessoas estão iludidas pelas mentiras desse livro? Se, por outro lado, o que a Bíblia fala for verdadeiro, tolo é aquele que não presta atenção nessa mensagem. Então, se eu estou falando para você que é cristão, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus verdadeira, ora, você tem que tomar tempo para entender essa mensagem e colocá-la em prática na sua vida. Afinal de contas, a sua salvação depende disso. Você toma tempo para ler o manual de instruções antes de ligar aquele aparelho na sua casa, eu tenho certeza. Você toma tempo para ler a bula do remédio antes de simplesmente virar na boca, principalmente se ele tiver tarja preta. Você toma tempo para ficar lá olhando com calma todas as regras de como montar, sei lá, como eu falei, um aparelho, um motor do carro, o carro deu um problema lá, você vai no manual que fica ali no porta-luvas. Ou seja, por que você vai para o manual nessas situações que eu descrevi? Porque é importante, senão você pode cometer um erro que pode custar a sua vida. Um aluno, por exemplo, quando vai fazer o Enem ou uma prova de seleção qualquer, ele lê primeiro todo o manual do estudante, assim, o que ele deve fazer, que livros ele deve ler, como ele deve pesquisar, como é que ele deve evitar a rasura, que horas ele tem que estar no local, qual o endereço. Ele se prepara porque ele sabe que se ele não ler o manual de praxes ali, ele pode cometer um erro crasso que vai custar a aprovação dele no curso. Da mesma maneira a Bíblia. Eu tenho que ler com calma. Então a leitura literária e histórica, ela procura conhecer tudo daquele entorno. Por exemplo, a Bíblia fala aqui, olha, já que eu falei do contexto maior, eu tenho que ler desde o verso 15, que diz assim: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Então aqui já vai me ajudando a iluminar em que contexto Jesus citou dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E enviaram-lhe discípulos. Então quer dizer que os fariseus também tinham discípulos, juntamente com os herodianos. Aí você pesquisa lá no Google, herodianos, quem são? É lógico que pesquisas no Google você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes tem coisa boa e coisa que não presta. Então foque mais em uma página que seja de algum seminário, algum artigo mais sério, alguma coisa assim. Cuidado com alguns blogs, algumas coisinhas assim que não tem nem assinatura direito, ou não tem nada muito técnico, tá bem? Mas você pode fazer uma pesquisa de dicionário. Quem eram os herodianos? Dicionário bíblico, escreva assim, dicionário bíblico, herodianos. Aí você aprende que os herodianos eram pessoas partidárias da manutenção da família de Herodes no poder, aqui especialmente Herodes Agripa. Quem era Herodes Agripa? Faça uma linha do tempo. Será que o Herodes Agripa é o mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém? Ah, não, são pessoas diferentes. Então você descobre que tem mais de um Herodes na Bíblia. Além disso, o texto continua dizendo que eles chegam para Jesus e falam: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a vontade, com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos, o que o senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Pergunte então o que significavam os impostos para César naquele tempo. Será que era a mesma coisa de hoje? Bom, por exemplo, vou pegar aqui só um minutinho, que ficou no cantinho aqui. Eu tenho aqui uma moeda original, daquela que Jesus pegou. Essa aqui, olha,
é a dracma de César, tá bom? O denário, na verdade. O denário de prata de César. Tá bem pequenininho. No meu livro, A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, eu tenho uma foto maior desse denário aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo que eu peguei na mão aqui. Aqui como é que ele está grande, ó. Qual era o tipo dessa... E aqui você vê bem o César aqui, que pode ser o Tibério César ou Augusto César, qualquer um dos dois. Então eu mostrei para vocês a moedinha pequena e Jesus perdia uma moeda para eles. Então, assim, o que valia na época com essa moeda? O que dava para pagar com ela? Por que Jesus preferiu pedir uma moeda deles ao invés de tirar uma moeda do seu próprio bolso? Tem um aspecto aqui. Você vai fazendo perguntas para o texto. E essas perguntas vão ajudando a enriquecer a sua compreensão do texto. Por isso que eu escrevo livros como a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, que eu trago essas informações contextuais para vocês. Também eu tenho um livro aqui, a Bíblia de Aleph a Ômega, onde eu apresento vários passos de estudo da Bíblia Sagrada, de maneira mais esmiuçada, é claro. Rodrigo, onde é que eu adquiri esses livros? Bom, se você colocar na internet a Bíblia de Aleph a Ômega, Rodrigo Silva, ou a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, Rodrigo Silva, tem um monte de livrarias que tem aí. As lojas americanas têm, o Amazon.com tem, a Martins Fontes tem, quase todas as livrarias aí têm os meus livros, você pode adquirir. E esses livros que eu coloco aí para você é uma maneira de facilitar você também a ter uma biblioteca. O que eu faço nesses livros? Eu resumo horas e horas e horas e horas, dias e dias e meses e anos de leitura, de pesquisa no Oriente Médio, para que você possa entender. Mas, para não parecer que eu só estou fazendo propaganda dos meus livros, eu falei também dos comentários bíblicos. Aí você pode falar, Rodrigo, mas eu não tenho acesso a tantos comentários e eu sei que você falou que o importante é tomar tempo, mas a minha agenda é um pouco curta, não tem alguma coisa mais mastigada? Bom, então aí eu vou facilitar a sua vida. Eu criei na internet o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que muitos de vocês já estão fazendo as aulas. Ali eu pego tudo isso que eu vou estudando, mastigo e coloco ali nas aulas. Então vou deixar depois desse vídeo aqui um link onde você pode se inscrever no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Toda semana, sempre às quartas-feiras, eu tenho uma aula inédita onde estamos estudando a Bíblia, ou comentando a Bíblia, desde o Gênesis e vamos até o Apocalipse. Pegando parte por parte, com elementos históricos, arqueológicos, aí você pode ter uma aula bem mastigada dessa primeira abordagem que eu chamei abordagem literária e histórica. Tá bom? Num resumo, a abordagem literária e histórica preocupa com o texto dentro do seu contexto literário, do seu contexto histórico, o que era a moeda do denário na época, o que dava para pagar com isso, qual era a briga social que havia em torno do imposto, que César que ele está falando aqui, quem que era esse César? Será que César era o Júlio César? Qual é a linha do tempo? Será que esse Herodes Agripa aqui é o mesmo Herodes Antipas? É o mesmo Herodes o Grande? Quem era esse Herodes? Quem era esse César? Em que época isso aconteceu? Por que eles trouxeram esse tipo de pergunta para Jesus e não outro? Essas são perguntas que você faz do ponto de vista histórico e literário. Ficou claro? Aí uma segunda abordagem complementar a essa, que não precisa necessariamente vir depois dela, mas é uma outra abordagem que não é excludente, ela é, como eu diria assim, complementar, ela ajuda na primeira, é aquilo que eu chamaria, anote aí, número 2, abordagem teológica e meditativa. Bom, se na abordagem literária e histórica eu entendi o contexto ao qual Jesus estava, o porquê daquela discussão, o porquê daquela pergunta, como era a sociedade naquela época, o que era o imposto, como era pago, etc, etc. Então agora eu tenho que fazer uma reflexão teológica e meditativa. Teológica, o que o autor bíblico quis dizer com aquilo? Porque veja, quando Mateus, inspirado por Deus, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, quando Mateus resolveu separar esse pedaço da vida de Jesus e não o outro, por que ele o fez? Qual era a intenção de Mateus? Qual a teologia mateana, ou a teologia de Mateus sobre esse texto? Tá certo? Qual era a teologia dele aqui? E a partir dessa teologia, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Cada evangelista tem um enfoque diferente sobre a vida de Jesus. Mateus é, ao mesmo tempo, o evangelho mais judaico
e é o evangelho que mais mostra a ruptura entre a igreja e a sinagoga. Mateus começa pegando a vida de Jesus, escolhendo os elementos da vida de Jesus que são parecidos com elementos ocorridos na vida de Moisés. Mateus é o único evangelista que mostra Jesus nascendo. Vou complementar, outros também falam do nascimento dele, mas a frase não termina aí. É o único evangelista que mostra Jesus nascendo e sendo imediatamente perseguido por um rei que, ao tentar matar Jesus, mata várias criancinhas, mas Jesus escapa. Não lembra a história de Moisés? Que Moisés também mandou, que o faraó mandou matar várias crianças ali, Moisés escapou? E Mateus coloca, após o escape da família de Jesus, Jesus indo para o Egito. Moisés também, quando escapou da morte ainda criança, foi para o Egito. Aí Mateus coloca, em seguida, o batismo de Jesus e Jesus 40 dias no deserto, como Moisés, que passou 40 anos no deserto. Aí Moisés sobe no Monte Sinai e dá os 10 mandamentos. Jesus, em Mateus capítulo 5, imediatamente após os 40 dias no deserto, Jesus sobe a montanha e dá a nova ética do reino. Onde ele diz, por exemplo, eu sei o que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo. Eu sei que foi dito ao antigo, não adulterarás, eu, porém, vos digo. A nova ética do reino, que ele mesmo coloca, não veio para abolir a lei e os profetas. Então já vi que Mateus tem um objetivo literário, mas não simbólico, porque o Jesus de Mateus é histórico, ele aconteceu mesmo, foi daquele jeito, mas ele escolheu de propósito esses episódios em vez de outros por um motivo teológico. Mateus queria apresentar uma mensagem. Que mensagem seria essa? Veja que essa abordagem é diferente da primeira. Na primeira, eu estudei o contexto onde aquilo aconteceu, contexto literário e histórico. Nessa segunda, o que o autor sagrado quis dizer com aquilo? Qual a teologia do texto? Aí vem a leitura meditativa, que faz parte também dessa abordagem. O que esse texto está me dizendo? Eu, Rodrigo, na minha caminhada com Deus. Exemplos de perguntas que podem ser feitas nessa abordagem literária e meditativa, bom, Jesus falou com eles assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, Jesus até foi um pouco irônico, porque eles não perguntaram sobre Deus, eles perguntaram sobre César. Devemos pagar tributo a César? Essa pergunta só admite, a princípio, duas respostas. Sim ou não. Devemos pagar tributo a César. Não devemos pagar tributo a César. Ou, como subdivisões dessas duas respostas, devemos pagar tributo a César desde que não falte dinheiro em casa. Devemos pagar tributo a César desde que César seja honesto. Ou não devemos pagar tributo a César mesmo que isso implique num roubo. Jesus respondeu de maneira muito perspicaz. Deem a César o que é de César, mas não se esqueçam daquela partezinha que vocês não perguntaram. Deem a Deus o que é de Deus. Percebeu? Será que eu estou dando a Deus o que é dele? Nessa parte meditativa, você até está livre, com determinados critérios, é claro, para fazer uma leitura mais poética do texto. Bom, uma vez que eu já entendi o contexto histórico a que se referia e a teologia do texto, eu posso fazer uma leitura poética não no sentido de inventar, de colocar coisas que não estão no texto, mas tentar descobrir na minha caminhada com Jesus o que aquilo pode dizer para mim. Será que eu, Rodrigo, estou dando a Deus o que é de Deus? Porque a gente só foca no dar a César o que é de César. Mas e o dar a Deus o que é de Deus? O que significa dar a Deus o que é de Deus agora no século XXI? Você percebe que eu estou trazendo a Bíblia para uma situação prática do meu dia hoje. Porque se eu ficar só com a abordagem histórica e literária, eu fico tornando a Bíblia apenas uma peça do passado, mas a pergunta óbvia é qual a relevância disso para o tempo que eu estou vivendo? Qual a relevância? Tá bem? E como eu falei, o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva vai ajudando você também. Terceira abordagem. Anote aí. Abordagem crítica ou da conversão. O que é abordagem crítica ou da conversão? Considerando que a conversão é algo que deve acontecer todos os dias, porque todos os dias eu tenho que entregar o meu caminho a Cristo,
todos os dias eu tenho que abrir o meu coração a Jesus. Eu sei que a gente se batiza uma vez, entrega a vida a Cristo uma vez, mas a renovação dessa entrega, se você preferir, essa renovação tem que acontecer a todo instante. Por isso que eu digo que todos os dias eu tenho que estar me entregando ou reintegrando a Jesus. Então o processo de conversão, embora ele tenha uma data, eu me entreguei a Cristo nesse dia aqui, em meio a tal situação, embora ele seja um ponto na linha do tempo, ele também demanda um processo contínuo, que todos os dias eu vou me apaixonando mais por Jesus, por sua palavra. Lembra o que ele falou referente ao escriba que versado no reino de Deus é como aquele pai de família que de um mesmo baú tira coisas boas, antigas e coisas novas? Assim é a Bíblia, assim é a caminhada cristã. Então medite e ao mesmo tempo aplique para uma conversão diária. Deixe o texto mudar você pela influência do Espírito Santo. Ah, entendi, Rodrigo. E a parte crítica, onde ela entra, não é crítica em relação ao texto. É crítica em relação à realidade que está ao meu redor. A partir da minha compreensão do texto, a partir do meu exame do texto, a partir da teologia que eu extraí do texto e também da meditação que eu fiz dele, a partir das suas palavras, a partir de tudo isso, como eu vou enxergar o mundo em redor? Nesse momento aqui, nessa terceira abordagem, a Bíblia se torna o óculos, a cosmovisão, através da qual você enxerga a realidade e faz juízo de valores sobre ela. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que usar a Bíblia como critério para avaliar o mundo onde eu vivo. Então, por exemplo, perguntas de crítica social que eu posso fazer em relação a esse texto. A relação igreja-estado? Será que esse texto não me ajuda a entender um pouco a relação igreja-estado? Será que esse texto não me ajuda um pouco também a entender o método de Jesus para responder oponentes? Muitos são apologetas na internet aí, ficam procurando a melhor maneira de defender a palavra de Deus. Como é que Jesus defendia as verdades divinas? Como é que eu devo me portar hoje para defender a verdade de Deus? Qual critério, por exemplo, eu uso no momento de participar de um evento político ou mesmo ouvir um político falando? A Bíblia passa a ser o meu óculos. Então, resumindo, você tem a abordagem literária e histórica, onde eu pego o texto dentro do contexto dele, lá atrás, não estou preocupado com a minha situação hoje. A segunda abordagem, que seria aquela abordagem teológica e meditativa, aí eu vou procurar saber o que o autor bíblico quis dizer com aquela passagem que ele escreveu ou citou, e qual a teologia dela, e como eu posso meditar dentro dela para encontrar-me com Deus através daquele texto. E em terceiro lugar, ou terceira abordagem, terceiro enfoque, é quando eu pego aquela passagem, agora tendo o conhecimento teológico, histórico, tendo o conhecimento meditativo, teológico, eu agora começo a aplicá-la no dia a dia, torná-la relevante, inclusive como um filtro cognitivo do que está em redor. Bom, olhando pelo modo como eu coloquei, até eu posso dizer que essa abordagem da conversão aqui seria, de maneira interessante, colocada após as outras, embora eu tenha dito no início que elas não são necessariamente obrigadas a vir numa ordem primeira, segunda e terceira. Ficou claro para você? Essas três formas de estudar a Bíblia vão ajudar muito você na sua caminhada. E você pode ampliar isso ainda mais com o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, com comentários, livros e cada dia se apaixonando mais por Deus. Ah, eu não esqueci não. Eu prometi um presente, não foi? Ano passado, eu criei um planner de estudo da Bíblia a partir de uma temática cronológica. Você se lembra? Muitos fizeram esse planner, muita gente agradeceu e muita gente perguntou, você não vai repetir em 2023? Porque muitos, quando foram baixar o planner, ele já estava fora do ar. E também tinha alguns errinhos ali na primeira versão que foram corrigidos, algumas coisinhas foram até adaptadas, foi feito um upgrade dele, e aqui está o nosso planner, tá bom? 2023 do estudo cronológico da Bíblia. Quem não viu no ano passado, não sabe do que eu estou falando, eu vou explicar para você. A Bíblia você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, etc., até chegar ao Apocalipse. Só que esses livros da Bíblia não estão numa ordem cronológica, e às vezes é um pouco confuso ler ali, porque você está lendo um texto e pula para o outro. Por exemplo, você vai ler o livro de Reis.
Você está lendo, Reis, daqui a pouquinho Crônicas, repete um monte de coisa. Aí tem uma divisão de Israel do Norte, Israel do Sul, às vezes você confunde, aí daqui a pouquinho sai daquilo tudo ali, entra na história de Ruth, aí depois entra a história de Esdras e Neemias, aí você tem Jó. Peraí, Jó, e que época Jó viveu? O que tem isso a ver? Dá uma confusão tremenda. Então eu percebi que, embora seja válida a leitura da Bíblia a partir da ordem que os livros estão, eu também achei didática, talvez até mais didática, a leitura da Bíblia pela cronologia da história que ela apresenta, e não necessariamente a ordem que os livros estão. Por exemplo, o livro de Jó, que vem antes do Salmo e depois dos livros de Moisés, olha, se você olhar na Bíblia, Jó está bem depois da história de Moisés, está depois da história de Esdras, depois da história de Neemias, Jó está depois de Josué. Só que você sabia que Jó viveu no período patriarcal, muito antes de Moisés? Então não seria mais sensato começar estudando Gênesis, a criação, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel? Aí eu começo com Jó, que vem até antes de Abraão. Aí eu leio Jó. Depois que eu leio Jó, aí agora eu volto para o Gênesis, porque você tem a continuidade da história de Abraão. Você percebeu? Aí você vai até Gênesis capítulo 50. Depois você vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Agora, por exemplo, quando chega no livro de Êxodo, já que eu falei, você sabia que no livro de Números, você sabia que o Salmo 90 é de autoria de Moisés? Então não ficaria mais claro se eu lesse o Salmo 90 enquanto estivesse lendo a história de Moisés e não lá onde ele está? Veja, não estou criticando a ordem dos livros da Bíblia nem dos Salmos, não se trata disso. Estou apenas oferecendo uma ferramenta a mais para você ler a Bíblia de um modo diferente, não respeitando a ordem dos livros, mas a cronologia dos fatos. Sendo assim, o livro dos Salmos vai ser desmembrado, porque, já que o Salmo 90 é de autoria de Moisés, faz mais sentido eu lê-lo enquanto estiver lendo a história de Moisés. O Salmo 23 é de autoria de Davi, mas ele foi composto quando Davi ainda era um pastorzinho de ovelhas lá, ainda estava tocando harpa para Saul. Ele foi escrito muito tempo depois, aliás, muito tempo antes do Salmo 3, que é o salmo em que Davi foge do seu filho Absalão, e esse salmo na ordem está antes do 23. O Salmo 18, que também está antes do 23, é o salmo que Davi escreveu quando ele já estava com seus homens fugindo de Saul. Os salmos 135, 136 são salmos que falam do cativeiro da Babilônia. Então a gente tem que começar a redistribuir os salmos dentro da linha que eles dizem respeito. Esdras e Neemias contam uma história depois do cativeiro da Babilônia. Então, já que eles estão, mesmo eles estando antes do livro de Daniel, eu tenho que lê-los logo depois do livro de Daniel. Você entendeu? E se você ler nessa ordem, você vai ter uma visão conjunta e cronológica da Bíblia. Então a gente preparou esse planner para você vai baixar, você pode usar também no tablet, como você achar melhor. Aqui você tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e a porção da Bíblia que você vai ler. Por exemplo, dia 1, que já passou, foi ontem, mas não tem problema, ainda dá tempo de você correr e ganhar tempo aí com o atraso. Você vai ler Gênesis capítulo 1 e 3, tá bom? Depois você vai ler 1 a 3. Depois, no dia 2, você vai ler o capítulo 4 a 7. No dia 3, você vai ler do 8 ao 11. Aí, no dia 4, você não vai ler o capítulo 12. Você vai ler Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5. Depois do dia 5, continua com Jó. Porque lembra que eu falei que depois ali do dilúvio de Babel já vem a história de Jó? Então, nós tomamos o cuidado de você ter aqui uma leitura dos livros da Bíblia dentro da ordem dos fatos. Por exemplo, Ruth, você lê Ruth, lê Samuel, e Samuel capítulo 21 a capítulo 24, você depois para, e no dia 7 do outro mês aqui, que cada mês você tem aqui as leituras, você vai ler Salmo 7, 27, 31, 34 e 52. Esses dias que estão aqui, dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eles se referem a semanas.
porque o ano tem 52 semanas. Então, por exemplo, aqui na semana 15, você vai ler no primeiro dia aqui, no segundo dia aqui, no terceiro, até completar a semana. Aí vem a semana 16. Por isso que mesmo que o ano tenha começado ontem, não tem problema esse aparente atraso, porque você não vai ler por uma data aqui. 1º de janeiro leia isso, 2 de janeiro leia isso. Não, você vai separar por semanas. E nas 52 semanas, a partir do momento que você começar a estudar, você vai anotando dia 1, dia 2, dia 3. Então não é uma agenda engessada que você fala assim, puxa vida, 1 Samuel capítulo 25 eu tinha que ler no dia 13 de maio. Ai, mas eu já estou em julho e não cheguei nessa parte aqui. Não tem problema. Você vai apenas cobrir 52 semanas e vai ler toda a Bíblia em ordem cronológica. Gostou? É o meu presente de Feliz Ano Novo para vocês. Como é que você faz para baixar isso aqui? Eu vou deixar um link, então cuidado para não confundir, que são 2 links. Um link é do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá bom? O outro link é o link para você baixar o planner. Você vai preencher um cadastro ali, eles vão mandar para o seu e-mail o PDF dele. É bom que você tenha um e-mail válido, tá bom? Coloque um e-mail válido, porque é nesse e-mail que eles vão mandar o planner para vocês, tá certo? Ah, e eu tenho mais um convite especial também. Dia 22 de janeiro, eu farei um evento todo especial em São Paulo, com o título O Jesus que eu nunca conheci. E se você quiser participar virtualmente, porque ali no auditório já encheram todas as vagas, não temos mais nenhum acesso ao auditório, então o pessoal resolveu abrir para quem quiser assistir online. Então eu vou colocar mais um link ali. Resumindo, são 3 links. Um link para o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, um link para você baixar o planner, e outro link para você receber o planner no seu e-mail e baixá-lo, e outro link para o evento do dia 22 de janeiro. É muita festa, mas vamos encher a agenda de coisas boas, coisas que falem de Deus e da sua palavra. Muito obrigado por sua participação aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.